Gente, agora nesse bloco eu quero apresentar para vocês um convidado muito especial, um senhor que eu conheci já há bastante tempo, o seu Juarez Lino. Eu fiz questão de trazer ele aqui porque ele tem um testemunho de uma vida de superação, um monte de dificuldade, de um monte de problemas que ele enfrentou, e eu queria partilhar esse testemunho deles, esse testemunho que eu conheço, eu queria partilhar com vocês. Gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse nosso bate-papo e visse toda essa história de vida desse senhor. Na verdade, existe uma definição de que o inteligente aprende com os seus próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros. Então nós estamos trazendo pessoas que tiveram algum desvio de comportamento durante a vida e que esses desvios foram motivo de muito sofrimento, para que você se torne sábio, que esse programa agora te ajude a ser um pouco mais sábio e ajude a decidir de uma forma diferente através da experiência de um terceiro. Seu Juarez, é um prazer enorme ter o senhor aqui junto com a gente e eu queria já começar o senhor colocando a experiência do senhor com o envolvimento com o álcool. Começou quando e como foi? Eu comecei no alcoolismo aos 7 anos de idade, porque meu pai dizia que o homem, para ser homem, tinha que beber e tinha que fumar. Vem a ignorância do meu pai. Infelizmente, né? E aí, com 7 anos, mas de 7 anos, muito provavelmente o senhor não se tornou um alcoólatra. Como que foi que isso foi se progredindo? A verdade é, aos 12 anos de idade eu saí da casa dos meus pais. Sim. E eu vim morar em Votuporã com a tia, que ela teve um filho na zona do Meretriz e criou eu e o filho dela. E ela fez de tudo para mim ser alguém na vida, para mim estudar, mas eu pensava, meu pai analfabeto, minha mãe analfabeta, eu ia beber cachaça. Com 12 anos eu já ganhava o que um homem fazia na roça, eu fazia. Então, pagava pensão para ela e continuei aquela vidinha do alcoolismo. E aos 19 anos eu me casei. Sou pai de 4 filhos e não fui diferente do meu pai, infelizmente. Eu achava bonito meus filhos beber junto comigo. Quando meus filhos estavam bebendo junto comigo, eu falava, esse é macho. Esse puxou para o pai. Mas um dia meu filho chegou em casa bêbado e drogado. E aí eu bati naquele meu filho, ele saiu de casa e se tornou um verdadeiro bandido. Que a própria polícia falava assim, Juarez, nós vai ter que matar seu filho, porque nós não dá conta dele. Eu falava, vocês fazem aquilo que vocês acham que devem fazer com ele. Mas aí ele procurou uma casa de recuperação e ele foi para o Rio Grande do Sul. Ele ficou 1 ano lá internado e quando ele voltou, ele disse para mim, pai, eu deixei da bebida, deixei das drogas e eu gostaria de voltar a morar com o senhor e trabalhar com o senhor. Seu Juarez, antes do senhor entrar especificamente na história dos seus filhos, quer dizer, a gente já deu um salto aí, né? Do senhor com 7 anos, o senhor disse que já começou a beber e depois foi para a casa de uma tia e aos 19 se casou. Nessa época o senhor trabalhava normal, o senhor nem se considerava um alcoólatra? Não, eu não considerava, porque infelizmente naquele tempo eu já bebia 2 litros de pinga por dia trabalhando. 2 litros de pinga por dia e ainda conseguia trabalhar? Conseguia trabalhar. Realmente. Aí, e o casamento? Aí veio o casamento. A esposa do senhor, quer dizer, a namorada, conhecia o problema? Conhecia. Infelizmente, uma véspera de Natal, eu levei ela na casa da minha tia, quis dar uma fogueira nela também. Mas a minha mulher não podia beber porque ela é epilética. Ela toma cardenal e, infelizmente, não podia beber. Então, o filho foi criado com o pai bêbado e a mãe bêbada através de remédio. O senhor Juarez está sóbrio há mais de 16 anos, é isso, né? Que ele decidiu, ele disse, a sobriedade é já. E o já dele foi há 16 anos atrás. Quem sabe o seu já seja agora, precisa ser agora. Mas eu quero entrar agora numa outra fase da história do seu Juarez, história de dependência, que foi o que aconteceu com a família, principalmente com os filhos. Partilha, seu Juarez, com o pessoal aí, as consequências que aconteceram por causa desse problema, que começou com o senhor e depois passou para os filhos. A história dos filhos foi o Fabinho, que esteve internado no Rio Grande do Sul, e aí, daí 6 dias, ele pediu que eu levasse ele na Santa Casa, que ele não aguentava de dor.
Eu levei ele na Santa Casa, ele me deu um abraço e entrou no corredor da Santa Casa. Quando foi no outro dia, às 6 horas da manhã, meu filho faleceu. Eu perdi aquele meu filho, e esse meu filho, antes dele falecer, ele falou: pai, tudo isso que o senhor está passando comigo, o senhor vai passar com a minha irmã. Porque ela tem a mesma doença que eu tenho, ela usava as mesmas seringas que eu usava. Depois de 4 anos que eu estava na associação, minha esposa foi buscar minha filha lá em Campinas. E a minha filha veio para casa, e muitas vezes ela queria me abraçar e queria me beijar, mas ela, por causa daquele bafo dela, do cigarro e da bebida, eu não suportava, me dar dor de cabeça. E ela falava: quem é o senhor para me dar conselho? Se o senhor é um bêbado, o senhor era um bêbado até pouco tempo, agora o senhor quer não deixa nem eu dar um abraço do senhor, nem dar um beijo. O senhor nunca me deu um abraço, o senhor nunca me deu um beijo quando eu era pequeno. E eu e a minha filha, nós quase não se combinava. Muitas vezes eu passava na Vila América, eu via minha filha caída, deitado lá de fora dos bares, e os caras falavam assim: o Juarez largou de beber, mas a filha dele está aí caída na calçada. Essa minha filha foi para a Associação de Alcoólica, ela deu o voto, ficou 2 meses com nós, estava uma maravilha. Aí, véspera de São João, ela foi na casa de uma amiga, e a amiga falou para ela: Adriana, toma um copinho de vinho quente, você parou de beber? Ela tomou aquele copinho de vinho quente e voltou a ser a bêbada que ela era, de cair na calçada. Eu internei ela numa sexta-feira na Santa Casa. No sábado pediram para mim arrumar doador de sangue. No domingo eu visitei ela, estava no UTI, ela já tinha estourado por dentro. Ela tanto obrava como vomitava aquele sangue. Às 5 horas minha filha faleceu. Eu perdi minha filha com 25 anos de idade. Eu sou pai de 4 filhos. Eu tenho 2 filhos ainda, mas eu não sou aquele pai de conversar com meus filhos e andando nos olhos deles. Porque eu não fui um exemplo de pai para os meus filhos. Hoje, pelo menos, eu quero ser um exemplo de avô para os meus netos. Que graças a Deus, hoje, eu não preciso pedir mais nada a Deus. Eu só tenho que agradecer por tudo que Deus me deu para mim. Dentro do meu alcoolismo, que eu passei por muitas coisas que eu poderia ter perdido minha vida. E hoje eu só tenho a agradecer e ver como é que é as coisas. Eu fui um pintor que trabalhei 45 anos de pintor. Para o grande firma de Votuporanga, trabalhei pintando Banco do Brasil, por todas as cidades da região. E eu não conseguia guardar um dinheiro para nada. Durante 10 anos que eu deixei do alcoolismo, eu consegui comprar 4 casinhas que hoje eu tenho de aluguel morando em Votuporanga. Então hoje eu me aposentei, vivo eu e minha esposa, mas vivo uma vida maravilhosa, graças a Deus. Que beleza. Está aí o testemunho do seu Juarez. Eu disse para vocês, é um testemunho de superação, mas principalmente de exemplo. Eu admiro demais, sabe, o testemunho dele, porque todas as vezes que eu ouço a fala dele, eu percebo nenhum tipo de dificuldade em expor realmente todo esse problema. Por quê? Porque eu sei que ele sente a importância de estar colocando isso para que isso venha ajudar outras pessoas. Tenho certeza que o seu Juarez, se ele pudesse voltar ao passado, muitas coisas faria diferente, né? Mas não dá para voltar ao passado, mas dá para reescrever o futuro, e isso ele está fazendo hoje. 16 anos de sobriedade e por 2 vezes presidente da Associação Antialcoólica, né? Isso aqui é uma honra para ele, eu tenho certeza, poder estar presidindo uma entidade e hoje estar recuperando outras pessoas. Gente, se você não viu desde o começo o testemunho do seu Juarez, está aqui do meu lado, um senhor que aos 7 anos de idade, por influência do pai, infelizmente desinformado, entrou para a vida do alcoolismo, viveu a vida toda, até 16 anos atrás, dentro do álcool. Como consequência, teve 2 filhos que também entraram para o alcoolismo, mas como a gente vê isso agora, as pessoas não estão parando mais no alcoolismo, a juventude de hoje não se conforma mais só com o vício do álcool e passa para outras drogas, e ele teve 2 filhos que foram vítimas. Ele é pai de 4 filhos, mas infelizmente perdeu 2 para a droga.
queria dizer, você pai, você que está me ouvindo, que a vida da gente muitas vezes é como se fosse uma tábua lisinha. E as coisas erradas que a gente vai cometendo são pregos que a gente vai pregando nessa tábua. Chega um momento da vida da gente que às vezes a gente até arrepende de ter pregado todos aqueles pregos e a gente resolve arrancá-los. Só que, por mais que você arranque os pregos daquela tábua lisinha, vão ficar os furos. Tenho certeza que o seu Juarez, com toda essa sensação de vitória, de uma vida restaurada, aposentado, vivendo com a esposa, mas com certeza bate lá no fundo, como seria bom se os meus 2 filhos também estivessem aqui partilhando dessa sobriedade. Você, de repente, ainda está com os teus filhos, está com a sua família, com a sua esposa, com a sua mãe. Declare, decrete a sobriedade já na tua vida. A gente vai fazer um intervalo e já volto.